diferentes trajetórias e distintos momentos. Histórias no plural, formas de falar a vida, fora e dentro da escola no plural. Maneiras de mudar essa vida no plural também. E é nesse plural que reside a singularidade que faz de nós seres humanos, que nos permite descontinuar para continuar. Esse trecho da obra Por Entre as Pedras, Arma e Sonho na Escola, de Sônia Kramer, ilustra bem por onde começaremos o nosso debate hoje. Ser professora ou professor, por quê? Fique ligado, porque está no ar o programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem a educação. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores debatem a educação. Começamos hoje com um VT de cunho extremamente reflexivo e que acaba refletindo uma pluralidade de vozes, sonhos e expectativas quando se escolhe ser professor. Acompanhe! Na década de 1960, marcada pelos militares, pelo golpe de 64 e em revoluções estudantis, movimento hippie, ao som dos memoráveis Beatles, Jovem Guarda, Tropicália e sucesso como Noviça Rebelde, Easy Rider, Uma Odisseia no Espaço, época em que o professor ainda era uma figura respeitada, e eu tinha um sonho: ser professor. Eu sou de uma família de educadoras e educadores. Meu pai era professor da Universidade Federal de Goiás e minha mãe sempre foi professora de matemática. Essa é a formação dela na área de matemática. E sendo de uma família de educadores, eu já achei o caminho da pedagogia muito cedo. Educar é realmente uma tônica, assim, eu acho que é do sangue. Isso é uma necessidade pessoal de dividir com os outros o que foi ou o que é o conhecimento. Mais ainda, eu acho que é uma necessidade pessoal de aprender continuamente. Uma vez professor, você percebe que aquele conhecimento que você detém é sempre insuficiente para suprir a demanda que você tem. Eu me vejo assim, não importa quanto você estude, quanto você se aprimore, o seu aluno sempre demanda algum conteúdo que você não tem. E essa construção dos saberes, assim, conjuntamente, é uma grande mágica. Já para mim, ser professor era mais que uma vocação. Era, antes de tudo, gostar de conhecer, de se haver com os pensamentos, de aprender ao ensinar. O professor é uma das profissões mais antigas e é uma profissão de muito respeito. Acho que transmite muita sabedoria, muito conhecimento. Por eu acreditar que a educação é o início de toda uma mudança, eu acredito que eu poderia fazer pedagogia e contribuir. Ser professor é uma das profissões mais gratificantes que nós temos, porque é uma maneira de você transmitir conhecimento. Quando você vê o seu aluno ali já formado, seguindo a carreira que ele escolheu, você poder olhar e falar assim, nossa, eu fui professora dessa pessoa, sabe, desse profissional, eu que ajudei ele a estar ali. Eu acho que isso é uma das motivações que faz a gente seguir nesse caminho. Eu ainda acredito que se você faz a diferença para um aluno, já é alguma grande coisa que a gente carrega para a vida. Muito descontente. É dor que desatina sem doer. Luiz de Camões. Eu também queria ser professor porque faz gosto influenciar, despertar desejo de saber, estimular a criação, mostrar caminhos e descaminhos.
ajudar a desconstruir, inventar e viver num eterno e contínuo, às vezes descontínuo ensinar. Aprender, aprender a ensinar. Ah, eu queria mesmo ser professor, sabe por quê? Porque tinha um desejo de ensinar e aprender o que de fato é liberdade e como podemos ser autônomos, ativos e sujeitos ao mundo. Eu acho que o exemplo de uma professora que eu tive no ensino fundamental ainda, no primário naquela época, a professora Lídia Augusta, a forma do trabalho da professora, a maneira como ela nos envolvia, me fez um dia sonhar estar no lugar dela. Acho que são os bons professores que tive no passado e hoje ainda, né? O que mais me motivou foi a questão de dar uma contribuição mesmo para a sociedade. E eu ainda não cheguei no lugar dela não, porque por mais que eu tenha feito, eu ainda penso que o exemplo da Lídia ainda é um exemplo que eu quero continuar perseguindo. Sabe, o que eu mais quero é que isso mude, que as pessoas consigam enxergar que eu não estou fazendo pedagogia por falta de opção. É porque eu escolhi isso, eu quero ser professora, eu quero fazer a diferença dentro da minha vida. Esse VT que acabamos de assistir traz uma visão apaixonada, poética da profissão e que parece que grande parte dos professores comprometidos de fato com uma educação voltada para a autonomia e para a liberdade carrega essa vontade de, por meio do seu trabalho, poder contribuir para um mundo mais justo e democrático. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. A Faculdade Araguaia tem a satisfação de comunicar à sociedade que obteve conceito 4 pela avaliação do MEC. Com isso, a Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, se coloca entre as melhores faculdades que se dedicam à educação superior no Brasil. E isso se deve principalmente ao seu quadro de professores e excelente desempenho de seus acadêmicos na avaliação do ENAD. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao intervalo de aula. No bloco anterior, professoras e professores responderam o que os motivou à escolha dessa profissão e por que, mesmo diante de tantos desafios, ainda assim continuam dentro de sala de aula. Agora, eles falam sobre o dia a dia da profissão e o que os desmotiva. Toda profissão tem sua rotina. Eu acho que depois dos anos, você vai ganhando uma habilidade de usar essa rotina em seu benefício. Então, para mim, ler os textos, preparar a aula, pensar em atividades que possam enriquecer
buscar informações, porque ter o tempo de assistir o jornal, de ler também as notícias do dia, para poder fazer essa ligação, acaba fazendo parte dessa rotina, né? A sala de aula, ela é muito dinâmica, né? A sala de aula, ela é viva. Então, normalmente, você tem 2 turmas com a mesma disciplina. Você percebe que para cada turma você tem que fazer um planejamento de acordo com o perfil daquela turma, porque cada turma tem a sua peculiaridade. E às vezes você vê que a dinâmica da sua aula ela precisa ser modificada. Não penso que essa rotina seja uma rotina diferente do que outras profissões. Ela é de acordo com a profissão do professor. Então, para mim, é uma rotina que depois de todos esses anos é a minha rotina. Sem essa rotina, eu acho que eu ficaria meio deslocado. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como um sino que tine. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. Eu vou chamar de crítica. Eu tenho crítica a algumas questões no campo da docência, no campo da relação. Eu acho que a relação de desrespeito, eu acho que isso fere muito, no sentido de que o profissional que está ali fazendo o seu trabalho, ele é alguém que se realiza no trabalho que faz, mas que também constrói sua existência naquilo que faz. E às vezes quando você não respeita este profissional como tal, ou tenta vivenciar, ou tenta de alguma maneira desqualificar o trabalho dele, eu acho que isso é a pior coisa que qualquer profissional, e na nossa área muito mais ainda, porque sem identidade docente, o trabalho da gente se perde. Cargas horárias muito pesadas, um estresse muito grande, porque as crianças demandam atenção, a aula demanda muito planejamento também, e é muito estressante você pensar que às vezes a remuneração é tão baixa para remunerar um profissional que deveria ser o profissional mais bem remunerado do nosso mercado. Estamos começando a compreender que ser professor não é tão simples, não é tão fácil. Então é uma formação exigente, né? São disciplinas, são aulas de conteúdo teórico muito forte, muito denso. É preciso passar por um longo período de estágio. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa questão do salário, das condições de trabalho, da busca por uma formação mais técnica, me parece que também há uma certa compreensão que na academia, né, nós já temos e trabalhamos em torno disso, mas que a sociedade parece que começa a perceber que é difícil ser professor, é complexo, precisa de muito estudo, de muita preparação para poder desenvolver o trabalho. Hoje, o educador, ainda mais o pedagogo que trabalha com educação infantil, ele tem que suprir até a carência da criança em casa. Em casa, o pai hoje não tem mais aquele tempo de educar. Então, o pedagogo, o professor, ele tem que, além de ter conteúdos para passar, ter algumas coisas para fazer em sala, tem a função também de, em parte, cuidar daquela criança. Que estudante topa ser professor ganhando R$ 1.500 por mês para trabalhar 40 horas, né? 40 horas em frente aos alunos, né? Além do mais, com condições de trabalho precárias e falta de equipamento, falta de material. Eu acredito, Eu acredito que a educação, como diz o Paulo Freire, ela não muda o mundo, né? Eu acredito, baseado nessa fala do Paulo Freire, que a educação ela muda pessoas. Pessoas mudam o mundo. Então, como a educação muda pessoas e nós temos condições de contribuir com isso, eu penso que é válido. Bom, depois desses depoimentos, a gente fica curioso para saber, afinal de contas, o que os estudantes de pedagogia esperam da profissão e o que os motivou a escolher o curso de pedagogia. Eu ainda acredito que a educação ainda seja a ferramenta transformadora para o Brasil. Através dela que se formam todas as outras profissões, até a pessoa em si, ela tem a educação como base para qualquer coisa. Apesar da parte difícil, eu acho que quando você trabalha com o que você gosta,
acaba se tornando um difícil, mas com um pouquinho de empenho a mais. Você está fazendo aquilo que você gosta, por mais que você às vezes não seja tão reconhecida, né, tão bem gratificada ou tão, como que eu posso dizer, você às vezes não seja tão, né, valorizada, mas a partir do momento que você faz o que você gosta, dá um gostinho a mais, dá uma motivação a mais para você continuar. Eu espero que daqui para frente que a profissão seja mais valorizada, porque ela é a base de todo um processo sociológico. A educação, ela é transformadora. Eu acredito que a educação é transformadora. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. A Faculdade Araguaia tem a satisfação de comunicar à sociedade que obteve conceito 4 pela avaliação do MEC. Com isso, a Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, se coloca entre as melhores faculdades que se dedicam à educação superior no Brasil. E isso se deve principalmente ao seu quadro de professores e excelente desempenho de seus acadêmicos na avaliação do ENAD. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Vista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estamos de volta ao intervalo de aula. Nesse bloco, convido você a percorrer pela história da educação superior brasileira. Ela é marcada por grandes nomes, verdadeiros ícones da educação, que dedicaram seus estudos, pesquisas, suas vidas à busca incessante de uma educação de qualidade voltada para a formação de sujeitos autônomos e de uma sociedade mais justa e democrática. Acompanhe o VT. A história da educação superior brasileira é marcada por grandes lutas, em que podemos observar o engajamento em se materializar o projeto de uma escola superior, produtora do saber, capaz de formar agentes frente às transformações sociais. Anísio Teixeira foi um dos grandes intelectuais que se dedicou a essa obra. O Anísio Teixeira era baiano, nasceu em 1900, bem no início do século XX, na cidade de Caetité, em julho. E ele teve uma formação, era filho de uma família tradicional baiana, de família bem abastada. O pai era médico, a mãe estudou em colégios franciscanos ou dominicanos. Ele estudou em colégios jesuíticos, tanto em Caetité como em Salvador. Depois que ele se formou em São Paulo, é que ele vai
para os Estados Unidos estudar com John Dewey. Inspirado pela visão pragmática do filósofo John Dewey, Anísio Teixeira via nas universidades americanas uma referência em ensino que visava um equilíbrio teórico e prático não encontrado nas instituições brasileiras. Assim, ele definia as universidades que aqui se dedicavam a formar jovens e adultos. Um mundo fechado de estudos remotos e distantes. Ele consolida as ideias dele sobre a educação, sobre a escola nova, sobre os projetos que ele depois propôs para a reforma da educação no Brasil. Trouxe essas ideias de fora, aliado com a experiência dele, porque sob influência da família, ele fez direito. Então ele era um jurista, não seguiu a carreira, porque logo jovem, assim, com 24 anos, logo que ele formou, ele foi convidado para ocupar a pasta da educação no município, em Salvador, no estado de Salvador, pelo governador do estado de Salvador. Então ele se aproximou das questões e ficou muito sensibilizado com as questões sobre a educação, com a situação da educação brasileira, com a formação de professores. E ele, muito jovem, se sentiu até um pouco despreparado. E ele foi fazer um curso fora, sobre organização escolar, nos Estados Unidos. Depois ele passou pelo Teacher College, que é uma formação de professores, para ele se embasar, para ele se preparar nessa área de formação, que ele foi, acho, muito importante. Onde ele, a partir daí, ele passa a defender a formação de professores, nos cursos mesmo de educação. Surge daí a ideia dele da Universidade de Educação, para oferecer uma formação específica para os professores, voltados para a educação. Para Anísio Teixeira, a universidade deveria ser o locus de produção do saber, de busca da verdade, da investigação e da pesquisa. Uma alternativa no combate ao atraso cultural do país. Seria também nela que se formaria, além dos bacharéis, os professores. A educação, a formação de educadores, a faculdade de educação seria a pedra angular, como eles chamavam, dessa estrutura, dessa formação, que ia preparar as pessoas especificamente para a educação. Eles defendiam uma formação de professores, inclusive o Anísio Teixeira foi fazer o curso dele no Teacher College, porque lá eles já tinham isso mais consolidado, eles tinham isso mais organizado, um locus, um lugar de formar professores que tem respeito, que tem a sua influência dentro da sociedade americana. Então ele defendia uma escola mais, vamos dizer, a escola progressista, a escola que também mantém aquele diálogo, a nossa tradição da escolaridade, do relacionamento com o aluno, da mediação na sala de aula, ela sempre foi um pouco distanciada. Acho que isso contribuiu também um pouco para essa visão de valorizar o bacharelado no espaço educacional. Com a proposta de revolucionar o ensino superior e engajado na luta por uma educação moderna que contribuísse para o processo social, Anísio Teixeira foi convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek para planejar e construir a Universidade do Distrito Federal. Seria a UDF a grande síntese do pensamento de Anísio Teixeira? O Anísio Teixeira também participou da criação, da organização de universidades no Brasil. Uma delas é a UDF, a Universidade do Distrito Federal, que era no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o Distrito Federal, era a capital da República na época, então na década de 30, quando ele e o Fernando Azevedo organizam, se articulam junto com outros intelectuais, para fundar a Universidade do Distrito Federal. Nessa época, os pioneiros, no período da ditadura, eles ficaram um pouco em off, vamos assim dizer, um pouco cerceados na sua fala, continuaram lutando pela educação, mas o Anísio Teixeira ocupava um posto importante na época no Ministério da Educação e ele foi afastado. Só na década de 50, quando o Juscelino é eleito presidente da República, que ele volta à educação, assim, dentro de um posto de
de alta destaque, né, que é no Ministério da Educação, onde quando ele e o Darcy Ribeiro, então, que foi depois o reitor, né, da Universidade, da UNB, né, e aí eles vão fazer o projeto da UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília. Nas páginas da história da educação superior brasileira, encontramos figuras marcantes, intelectuais e pesquisadores comprometidos com o saber. Professores que desafiam os reveses da desigualdade social, do descaso das políticas públicas, muitas vezes em caminhos inversos ao ideal de uma nação mais justa e democrática. Os desafios e as perspectivas para a educação superior continuam sendo muitos. A escola, o espaço escolar, as instituições educacionais, elas precisam de mostrar que estão interessadas no projeto de vida da pessoa. De dizer, aqui você veio e o que você espera. Né? Então, a formação profissional, essa formação para a vida, né? Ninguém busca a escola, a formação por diletantismo. Todas as pessoas de todos os estratos sociais, elas têm um projeto de vida. A escolaridade precisa ter esse vínculo. É uma ideia pragmatista, tanto que ele é categorizado como um educador pragmatista. Ela tem esse vínculo pragmatista, mas isso faz parte da vida. Quem vai afirmar que não tem um objetivo pragmático quando busca um mestrado, quando busca até o jardim da infância, né? Então, faz parte da vida. O intervalo de aula fica hoje por aqui, mas o debate sobre educação não se encerra. No próximo domingo tem muito mais para você que deseja contribuir para essa discussão. Até mais! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar. Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar. A Faculdade Araguaia tem a satisfação de comunicar à sociedade que obteve conceito 4 pela avaliação do MEC. Com isso, a Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, se coloca entre as melhores faculdades que se dedicam à educação superior no Brasil. E isso se deve principalmente ao seu quadro de professores e excelente desempenho de seus acadêmicos na avaliação do ENAD. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Invista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e gestão ambiental, docência universitária, psicopedagogia, comunicação e marketing, Libras e Braille, engenharia de segurança do trabalho e fisiologia do exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Noticiar, anunciar, ensinar, contabilizar, administrar, construir, cuidar do corpo, valorizar a vida, preservar as riquezas naturais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.